Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos são muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 16 para vocês do nono ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho do esporte chamado golfe. Bem, gente, o golfe ele é um dos esportes mais restritos que existem, né? Geralmente é reservado às classes mais abastadas, devido a um alto investimento para se praticar essa modalidade, tá? Os campos de golfe, pessoal, eles são enormes e vastos, né? E a precisão de uma tacada, quando você está jogando golfe, né? Ela precisa levar em consideração não só a irregularidade do terreno, mas também as condições climáticas, né? Principalmente as condições do vento. Se o vento estiver muito forte, uma tacada de um jogador de golfe precisa levar em consideração isso, né? Se ele está vendo que o vento vai para algum lado, ele vai direcionar a bola um pouquinho para a direção contrária para tentar acertar o alvo, né? Vamos seguir agora com algumas das regras e da origem, as regras do golfe e da origem desse esporte. Bem, gente, o golfe, né, ele é um esporte no qual os jogadores eles podem usar diversos tipos de taco para arremessar uma bola em uma série de buracos numa vasta extensão de um terreno, né? Usando, lógico, o menor número possível de tacadas. Nós vamos ver a seguir, né, por que eles usam alguns tipos diferentes de taco e vamos conhecer também um pouquinho do campo. Nós conseguimos enxergar na imagem uma sequência de fotos de um lançamento de bolinha sendo feita, né? De uma tacada de golfe sendo feita. E a posição inicial aqui também. Então, como todos os esportes, alguns movimentos, algumas posturas corporais precisam ser levados em consideração, precisam ser treinadas para realizar os movimentos com a melhor eficiência possível. Sobre os jogadores, né, pessoal, no jogo de golfe, o esporte ele pode ser jogado individualmente, normalmente individualmente, né, mas também pode ser jogado em grupos de 2 ou até 4 jogadores. Geralmente é considerado um bom jogador aquele que gasta no máximo 4 tacadas para colocar uma bola em cada um dos buracos. Podem existir no percurso até o buraco alguns obstáculos, como lagos, como poços de areia, árvores e alguns lugares com a grama um pouco mais alta também. E um campo de golfe, gente, um campo de golfe oficial tem entre 9 a 18 buracos, né? Ou seja, 9 a 18, como eles chamam de fairways. Cada fairway tem de 25 a 30 metros de largura, né, entre 30 ou a 30 a 500 metros de comprimento. Tá? Levando em conta esses números, mais os espaços de segurança entre os fairways, um campo de golfe com 9 buracos, mais ou menos, ele necessita de uma área de aproximadamente 25 a 30 hectares. Já um campo de 18 buracos necessita de uma área de 40 a 50 hectares. Ou seja, pessoal, o golfe, como ele é um esporte que necessita desse campo, dessa área enorme, e essa área precisa ser cuidada, precisa de manutenção, a grama precisa de cuidados, as plantas, principalmente a grama, né? Então, é por isso que ele é considerado um esporte de muito custo. Uma pessoa vai utilizar esse campo só, então ele é um esporte bem caro, tá, gente? Até o aluguel de um campo desse deve ser muito dispendioso, né? E qual que é a origem desse esporte, né? A sua real origem, né, segundo as pesquisas que eu concluí para fazer essa aula, né, é bastante discutida, sendo que a mais aceita é que o golfe foi criado pelos escoceses, que eles praticavam por volta já do ano de 1400. E esse jogo foi inspirado num jogo romano chamado Panganica, em que os jogadores batiam numa bola com um bastão ou taco. Esse esporte chegou no Brasil no final do século XIX. E ele foi trazido por imigrantes britânicos.
O país tem hoje cerca de 15 mil praticantes de golfe e passa por uma fase de expansão nesse esporte. As regras do golfe, elas são conhecidas hoje, né? Como elas são conhecidas hoje, na sua forma atual, elas foram estabelecidas mais ou menos no século XVIII, no ano de 1974, na cidade de Edimburgo, na Escócia. E nos Jogos Olímpicos, pessoal, o golfe ele voltou a ser um dos esportes olímpicos a partir dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. O Congresso do Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele decidiu, no dia 9 de outubro de 2009, pela reinserção dessa modalidade na programação do evento, né? Então, como nós sabemos, né, alguns esportes eles estão presentes nas Olimpíadas desde a sua primeira edição até hoje em dia. Alguns esportes eles nasceram e já não existem mais, né? Algumas modalidades não são mais feitas nas Olimpíadas, algumas modalidades não são mais feitas mesmo, né? E outras, algumas saem das Olimpíadas e voltam depois, né? Então o vôlei voltou, ele passou a ser esporte olímpico a partir dessa reunião, dessa reinserção. Ele já havia feito parte das Olimpíadas no início da Era Moderna, em 1900 e na Olimpíada de 1904. Tá? O Conselho Executivo desse comitê, do Comitê Olímpico Internacional, ele aprovou, né, que todos os 28 esportes dos Jogos Olímpicos em 2016, eles retornarão em 2024, entre eles o nosso golfe. E os equipamentos, né, pessoal, para jogar essa modalidade? O conjunto de utensílios que o jogador de golfe deverá dispor para praticar esse esporte, ele engloba os materiais como o taco, as bolas, o saco, o carrinho, a roupa, né, a roupa apropriada para o jogador de golfe, as luvas e os sapatos, além de outros apetrechos também. Os tacos. Um golfista pode ter até no máximo 14 tacos em sua taqueira, tá? Drivers, então vamos conhecer agora um pouquinho os tipos de taco, né? O driver são maiores no comprimento e eles possuem a finalidade de alcançar longas distâncias em um golpe. Geralmente esse taco driver, um taco maior, mais pesado, ele é usado na primeira tacada, né? Se ele é mais pesado, ele consegue jogar a bolinha mais longe. O outro tipo é o de madeira, ou wood. Wood é madeira em inglês. Ele leva esse nome pois antigamente os tacos eram feitos de madeira e a sua principal função é impulsionar a bola durante o fairway, área denominada no meio do percurso, né, podendo chegar até o local próximo do buraco, conhecido como green. Os tacos de ferro, ou os irons, né, a cabeça de cada taco é numerada de 1 a 9, conforme o ângulo, de forma decrescente, do maior para o menor. E eles são usados normalmente na fase de aprendizagem. Tá? E nós temos os wedges, ou cunhas. Né? Beneficia-se pelo fato de, após o golpe, a bola não muda o seu trajeto, mesmo voando para cima. Em situações onde há bancos de areia, esse tipo de taco é primordial. Existem os tacos híbridos, né? Que a região onde bate na bola é menor, resultando em uma velocidade maior da jogada. E os putters, putt é colocar em inglês, né? Ele proporciona uma exatidão no movimento. Por ser um taco menor, né, em sua maioria eles são empregados no setor green, ou seja, esses putters, é um colocador, ele vai colocar a bolinha no buraco. Então, provavelmente, ele é um dos últimos tacos a serem usados, um taco mais de precisão, um pouquinho mais leve. Então, e quem quiser conhecer mais, né, pessoal, algumas diferenças podem ser vistas entre os tacos, né? O taco que é dividido entre a cabeça, a vara e a empunhadura, que é aquela parte final do taco onde a gente vai segurar ele, né? Se você clicar nessas imagens, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, né,
desses diversos tipos de taco. A gente pode ver o formato deles, né? E a bola, pessoal? A bola de golfe, ela não deve pesar mais do que 45, quase 46 gramas. E o seu diâmetro, ele deve ter entre 42,67 milímetros. A sua forma é de uma esfera perfeita, mas ela contém pequenas cavidades entre as esferas de 30 a 400 cavidades que ajudam a manter a bola no ar. Então a gente consegue ver aqui também uma imagem da tecnologia usada numa bolinha de golfe, tá bom, pessoal? Ela tem algumas camadas, diversas camadas para que ela é formada, né? E o tee, né? No tee de saída, ou seja, esses pequenos preguinhos que a pessoa coloca no chão e ela vai colocar a bola em cima para fazer a jogada, né? O jogador, ele coloca a bola sobre esse pequeno pedaço de madeira ou de plástico no formato de uma unha, conhecida como tee. Isso permite a elevação da bola e facilita a tacada, evitando a perda e a danificação da grama. Então, gente, já podemos entender que o campo de golfe, um dos maiores gastos, é com certeza manter alguns quilômetros quadrados de grama bem cuidado, né? E formas de jogar, tá? Existem duas formas de jogar o golfe: o match play e o stroke. Match play é uma modalidade no formato de um duelo. Os golfistas, eles competem buraco a buraco e quem ganhar a maioria dos buracos ganha. E no stroke play consiste em contar o número de tacadas que o jogador executou para chegar no final do campo. Os torneios atuais, eles ocorrem em 4 dias e os jogadores, eles devem, portanto, jogar o mesmo campo de 18 buracos 4 vezes, ou seja, eles precisam fazer 72 buracos. Benefícios do golfe, né? O golfe, ele é recomendado para pessoas de todas as idades. Ele auxilia no combate ao estresse e faz bem para a saúde. Antes de iniciar a prática, é importante fazer um bom aquecimento e alongar-se corretamente. Quem quiser assistir, tá, pessoal? Então, como sugestão, né, segue um vídeo, tá? Uma pesquisa que eu fiz para vocês, para que vocês conheçam algumas jogadas do golfe, esse esporte bem desafiador. Eldrick Thornton Woods, né, nasceu em 1975. Ele é conhecido como Tiger Woods. É um jogador profissional de golfe nos Estados Unidos e considerado o melhor golfista de todos os tempos. Em 2009, a revista Forbes, é uma revista que faz matéria sobre as pessoas que têm muito dinheiro, né? Ela publicou que Tiger Woods se tornou, nesse mesmo ano, nesse ano de 2009, né, o primeiro desportista bilionário da história, arrecadando 1 bilhão em patrocínios, em cachês, em prêmios. E as entidades que regem o esporte. No Brasil, esse esporte é regido pela Confederação Brasileira de Golfe, né, e a International Golf Federation, Confederação Internacional de Golfe, dita as normas, os campeonatos e os eventos internacionalmente. Tá? O livro de regras também está disponível, então eu preparei um link aí com o livro de regras do golfe e o site da Confederação Brasileira, para quem quiser acessar, tá? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre esse esporte tão elegante, né? Um esporte de precisão, tá? Um esporte destinado às classes mais abastadas, porque o custo de manutenção de um campo de golfe realmente deve ser muito caro. Espero que tenham gostado da aula. Conhecendo um pouquinho mais sobre esse esporte, vocês vão ser capazes agora de responder às atividades e às questões propostas para a aula de hoje. Tenham vocês todos uma ótima semana.